Se você ainda joga no bom e velho PlayStation 2, com certeza já se deparou com o uso de pendrives. Acontece que com a popularização do OPL e com a degradação natural do leitor de DVD do console, a galera preferiu usar meios alternativos para jogar no segundo console da Sony. Nesse vídeo vamos conhecer mais a fundo quais as formas de jogar no PS2, com foco naquelas que a Sony não previu, e veremos por que usar um pendrive na porta USB nem sempre é a melhor opção. Enquanto em 1996 estávamos brigando aqui no Brasil para termos um toca-CD para escutar músicas e um videocassete de 4 cabeças para ver aquele filme alugado da sexta-noite, no Japão as coisas estavam evoluindo muito rápido. Em novembro daquele ano, chegava no mercado uma nova mídia de armazenamento que se tornou padrão por muito tempo, o DVD. Sigla para Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc, eles não se decidiram ainda. O DVD trouxe muito mais capacidade de armazenamento em relação aos CDs. São 4.7 GB contra aproximadamente 680 MB do CD. Isso na versão de camada simples. Em camada dupla, temos até 8.5 GB de espaço. Isso era o tamanho do HD que o pessoal usava nos computadores da época. Cê tá doido. Como vemos, a mídia DVD foi a evolução natural do CD, até porque foi projetado pelas grandes marcas da época, que haviam projetado o CD anos antes, as japonesas Sony, Toshiba, Panasonic e a holandesa Philips, empresas essas que estavam na casa de todo mundo da época quando o assunto era áudio e vídeo. Durante o projeto do PS2, não teria como ser diferente. A Sony escolheu o DVD como mídia para abrigar seus jogos, com espaço mais do que suficiente para armazenar cinemáticas, texturas, músicas, etc., com a qualidade que até então era inédita. Quando lançado nos anos 2000, o PS2 era considerado o player de DVD mais barato do mercado. Imagina a seguinte situação: o filho queria um videogame topo de linha e o pai queria ver ali seu Matrix em alta qualidade em DVD. Então o PS2 vendeu igual água, quando conseguiu solucionar dois problemas com um aparelho só. No PlayStation 2, a Sony embarcou um drive leitor de DVD com a velocidade de 4x. Em outras palavras, é possível ler até 5.28 MB de dados por segundo, o que foi suficiente para reproduzir as cutscenes sem engasgos, além de bons tempos de loading. Não podemos esquecer também que o mesmo leitor tem a capacidade de ler CDs, mas na velocidade de 24x. Afinal, o PS2 tem retrocompatibilidade com o PS1 e também tinha a capacidade de tocar CDs do bonde do forró da sua mãe. DVD é a única forma oficial de rodar jogos no PS2, mas graças à comunidade hacker sempre ativa, as coisas tomaram outros rumos. Então hoje em dia podemos jogar no PlayStation 2 mesmo com leitor de DVD ferrado, e uma dessas formas é através do cabo de rede. Pessoal, aproveita para já deixar seu like e se inscrever no canal. Toda semana trago novos vídeos sobre consoles e tecnologias antigas. Em 2001, a Sony colocou à venda o HD oficial do PlayStation 2, que apesar de ter o logotipo da Sony impresso, era fabricado pela Maxtor e Seagate. Com 40 GB de espaço, seu propósito principal era ser um dispositivo de armazenamento para expansões, aplicativos oficiais, backups de memory card e até servir como caching para loadings mais eficientes de alguns jogos. Mas esse dispositivo ficou ainda mais interessante depois que o PlayStation 2 foi desbloqueado. Inclusive o Final Fantasy XI trazia esse HD na sua embalagem. Para usar esse disco rígido, você precisaria de um Network Adapter da Sony, popularmente conhecido como o modem do PlayStation 2. Ele tinha uma porta IDE, como era de se imaginar, pois estamos falando de 2001, 2 anos antes de existir o padrão que chamamos de SATA, Serial ATA. Sendo assim, o PS2 possui um controlador interno que trabalha com um padrão antigo, o ATA66. Esse padrão permite uma taxa de transferência teórica bem mais alta que qualquer outra conexão do PS2, 66 MB por segundo. Claro que esse número é teórico e na prática o que temos é algo bem menor que isso, mas ainda assim é muito mais rápido do que ler de um DVD. Apesar de hoje em dia termos modems não oficiais que possuem porta SATA ao invés das antigas IDE, fique ciente que internamente o PS2 ainda tem um controlador ATA66 que vai capar seu desempenho. Com o auxílio de homebrews como o HD Loader, HD Advance e mais recentemente o OPL, podemos rodar jogos a partir do HD interno, e isso se traduz em uma ótima experiência de jogo para quem não tem ou não quer usar o leitor de DVD do console. Infelizmente esse método está reservado aos PS2 FAT da série 30.000 e 50.000. Sabia que nem todos os PS2 FATs possuem compartimento para HD e Network Adapter? Se não sabia, já comenta aí se quer um vídeo detalhado sobre as mudanças do PS2 a cada série que saía, desde o primeiro FAT lançado em 2000 até o último Slim em 2007. Apesar dos primeiros modelos do PS2 não incluírem uma porta Ethernet RJ45, ela estava disponível no adaptador de rede que você poderia comprar separadamente. E a partir do modelo Slim, ela veio embutida de fábrica. Com a internet se popularizando na virada do milênio, a Sony e concorrência sabiam que a interação entre jogadores do mundo todo seria um diferencial, e essa porta para a internet de banda larga trazia o que melhor havia na época para dar suporte ao multiplayer online.
Ethernet abrange várias tecnologias de comunicação entre computadores através de rede cabeada, e teve seu desenvolvimento iniciado em 72 nos laboratórios da Xerox, ou Xerox se você preferir. Nos anos 80, o Instituto I3E escolheu o Ethernet como padrão para as redes locais LANs e redes distantes entre si, WAN. Ethernet é a base da internet que você está usando agora e não vai desaparecer tão cedo. Voltando ao PS2, a porta Ethernet incluída tem a capacidade máxima teórica de 100 megabits por segundo. Fazendo uma conversão rápida, temos aproximadamente 12,8 megabytes de taxa de transferência. Mas essa velocidade era praticamente impossível de ser atingida pelo PS2 devido ao consumo de recursos que estariam alocados para jogos. Sendo assim, trabalhando muitas vezes com 2 ou 3 megabytes por segundo. E por que não rodar jogos a partir da rede para nos beneficiar dessa conexão e de dispositivos como o NAS? Hoje em dia você pode hospedar as ISOs dos jogos em um computador ou em qualquer dispositivo de armazenamento em rede que suporte o formato SMB e usar o glorioso OPL para enxergar esses arquivos e rodar os jogos pela rede. Sensacional, hein? Mesmo com as perdas que temos para fazer tudo isso funcionar, a velocidade de transferência ainda se parece muito com a que temos no drive de DVD, trazendo assim uma experiência muito fluida ao assistir cutscenes e nos loadings. Portanto, jogar pela rede é uma opção que você deveria considerar. Em computadores dos anos 90, era muito comum encontrarmos inúmeras portas do tipo serial e paralela. Era necessário também um trabalho manual para que esses dispositivos fossem reconhecidos pela máquina. Essa falta de padrão entre cabos foi resolvida com o surgimento do USB, sigla para Universal Serial Bus. Esse padrão USB vai muito além dos cabos e conectores que conhecemos. Ele estabelece também o protocolo de comunicação e até mesmo a quantidade de energia fornecida pelo host. Em 2024, temos basicamente 4 especificações do USB, começando do 1.0 até a 4, sendo que a primeira versão foi colocada no mercado em 1996 e permitia, em teoria, até 12 megabits de transferência por segundo. É um bom valor para sua época e para o propósito do USB, mas os dispositivos compatíveis só foram surgir depois de 1998, quando a versão USB 1.1 foi lançada. Em abril de 2000 chegou o USB 2.0, esse sim aumentou muito o desempenho, que saiu de 12 megabits do USB 1.1 para 480 megabits. O padrão 2.0 também especificou novos conectores, novo cabo, além de padronizar como seria o carregamento de dispositivos usando USB. A história é longa e podemos contá-la em outra hora, então vamos focar na USB do PlayStation 2. A Sony sabia que o padrão USB, apesar de novo, seria o futuro e decidiu por embarcar no PS2 duas portas USB 1.1, para que sua mais nova máquina desse suporte a periféricos como tapetes de dança, câmera, volantes e, por que não, mouse e teclado. Virtualmente, qualquer dispositivo USB é compatível, e até que oficialmente tivemos vários periféricos interessantes para o PlayStation 2, mas essa porta ganhou grande notoriedade quando o PS2 foi desbloqueado e as homebrews começaram a surgir. Hoje é bem comum usarmos pendrive ou mesmo HD externo nas USBs do PlayStation 2, pois é uma forma prática de copiar os jogos do PC e colocar para rodar no console, mas isso tem um preço. Devido ao projeto antigo do console, ele ainda usa o USB 1.1, sendo assim a taxa de transferência de dados fica na casa de 12 megabits, ou se fizermos a conversão, 1,5 megabytes. Mas na prática a situação é ainda pior, 1 megabyte por segundo, em média. Essa limitação de velocidade da porta USB do PlayStation 2 trouxe gargalos na hora de carregar certos jogos, e mesmo nas cutscenes, causando engasgos no vídeo ou no áudio. Graças ao grande trabalho realizado por desenvolvedores do OPL, esse problema foi bem amenizado ao longo do tempo e a experiência melhorou muito. Mas uma coisa é fato, a porta USB, apesar de prática, é a forma mais lenta de jogarmos no PlayStation 2. Seguindo a tendência do seu primeiro console, a Sony disponibiliza no PlayStation 2 duas portas de memory card, um cartão de memória proprietário protegido pela tecnologia Magic Gate, que comporta até 8 MB de dados na sua versão oficial. Essas portas também são retrocompatíveis com o memory card do primeiro PlayStation, de 128 KB, e essa é a única maneira de você salvar seu progresso em jogos do PlayStation 1, ao menos de forma oficial. Acontece que hackers descobriram que o memory card da Sony usa um protocolo muito similar ao SPI para estabelecer a comunicação com o console. E a partir daí, um drive foi escrito para que o OPL pudesse reconhecer cartões de memórias SD inseridos na porta do memory card do PlayStation 2. Louco demais, né? Essa história eu contei num vídeo lá no início do canal, quando o projeto ainda estava engatinhando, mas vale a pena conferir, deixei no card para vocês. Mas usar a porta de memory card do PS2 para plugar um cartão SD não tem nada de interessante.
a não ser por um pequeno detalhe. A taxa de transferência de dados é bem maior na porta do memory card do que nas portas USBs do console, resolvendo muitos gargalos de carregamento e principalmente nas cutscenes. Essa descoberta foi um grande refresco para a comunidade do PlayStation 2, principalmente para quem usa um PS2 Slim com pendrive. Como vimos, podemos rodar jogos no querido PlayStation 2 de diversas formas além do DVD, seja pelo HD interno, hospedando os arquivos na rede, através de um cartão SD ou mesmo por dispositivos USB. Cada um tem sua vantagem e desvantagem, e a USB, apesar de ser mais lenta, é a que eu considero mais prática por não precisar de qualquer dispositivo adicional, somente o barato e popular pendrive. A lista de compatibilidade de jogos do PL via USB também é grande, até pela popularidade do método, e cresce a cada dia. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, desvendando alguns detalhes interessantes das portas do PlayStation 2. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever. Grande abraço e valeu!